Ele é especialista em direito civil, em direito do trabalho, em direito de recursos humanos, docente da educação superior, especialmente aqui na Faculdade de Guerra. Um profundo conhecedor também das ciências políticas. Temos aqui na bancada do TV Guerra, com muito prazer, com muita honra, professor Frederico Ramos. Boa noite, professor. Boa noite, Conrado. Para mim é um grande prazer, uma imensa satisfação poder compartilhar essa mesa aqui com você. E vamos lá, professor, sem refresco, tá? Tranquilo, vamos lá. O mercado de trabalho, porque quem assiste o programa quer saber da empregabilidade, das carreiras jurídicas e daquele que está se formando em advocacia e chegando, né, ao mercado de trabalho, né, passando pelo exame da ordem, ou de ordem, enfim. Como é que está esse mercado de trabalho? Porque o que se diz muito, as estatísticas mostram, é que existe uma cordilheira de graduados em direito, bacharéis, né, e também de aprovados no exame de ordem. Existe mercado, existe colocação, oportunidade para toda essa gente hoje no Brasil? Conrado, assim, na minha perspectiva, da forma como eu vejo, eu entendo que tenha, tá? Uhum. Embora a gente conheça, a gente compreenda que às vezes a gente está com algumas formações ou alguns formados que passaram por faculdades ou cursos que não deram toda a base, né? Uhum. E um grande problema que isso vem causando é porque, geralmente, na faculdade, você não tem aquela visão do administrador, do gerenciador do negócio. Uhum. E um escritório de advocacia ele tem que ser visto como um negócio. Não adianta. Como você qualquer outro, né? Administrar como uma empresa. Você tem que entender isso. Você não pode sentar dentro do seu escritório e esperar que venha os clientes bater na tua porta. Né? Você tem que fazer um trabalho dentro ali daquilo que está previsto no Código de Ética, mas fazer um trabalho de campear, de fato, os clientes ali no teu começo. Mas existe campo, existe espaço de trabalho? Existe. De fato, existe. Tá? Tem novos direitos surgindo, tem novas discussões teóricas surgindo, novas teses. Tá? Direito do agronegócio tende a crescer muito, porque a gente está começando a ter muita discussão entre o direito ambiental e o direito do agronegócio. Por conta da expansão, você começa a ter conflitos de direitos ali entre aquele pedaço de terra, né? Se aquilo ali vai ser fronteira uma agrícola, reserva, entendeu? Se é uma área de preservação que você não pode utilizar, então tem um campo muito bom para se trabalhar nisso. Tá? A própria parte tributária do agronegócio é de fato interessante, e com a reforma tributária agora você vai ter novas discussões em cima disso. Tá? São outras formas de ver a política tributária, a política fiscal do Brasil. Tá? Direito das inteligências artificiais, o direito cibernético, né? Como você queira colocar, porque a gente está num momento de desenvolvimento da tecnologia, ela está cada vez mais forte, cada vez mais rápida, mais veloz, e o direito muitas vezes não consegue acompanhar isso na velocidade que deveria. Entendi. Né? Então a gente começa a criar vários conflitos de interesse e tentar saber quais são de fato os limites que essa inteligência artificial tem, né? A gente tem questões principalmente com relação às bases de dados, aonde que está salvo, como que é garantido, tá? Direitos autorais, abre discussão em cima daquilo que a inteligência artificial está repassando, tá? Uma outra área que também vai entrar em alta aí para frente, direito aeroespacial, e a gente está falando do espaço terrestre mesmo, tá? Ultraterrestre, ok? Essa loucura desenfreada aí de corrida, né? Essa nova corrida espacial. Uma nova corrida espacial. Nos anos 60 e 70, isso. E depois essa nova corrida agora, né? Com essas espaçonaves cada vez mais modernas, a questão da privatização da exploração do espaço, por aí vai. Exato, e essa quantidade de lixo e satélite que você tem espalhado, esse controle todo. Tá? Então são áreas assim relativamente novas, com discussões teóricas, e que quem se especializar, quem sair na frente primeiro, com certeza vai dar um tiro melhor. O que o senhor está me dizendo, então, é que é preciso também, na hora de falar sobre vagas de trabalho no universo jurídico, pensar fora dessa caixa que a gente é forçado ou é até habituado a falar normal, do direito civil, do direito criminal. Exato. Há novos direitos em ebulição, em efervescência, existem que vão criar novas necessidades a serem preenchidas pelos novos profissionais. Exato. Isso é uma característica intrínseca do direito, ou seja, ele se
se adaptar e ter sempre novas necessidades por conta do desenvolvimento da civilização, das tecnologias, enfim, faz parte do direito isso? Eu diria que sim, Conrado. Tá? Essa adaptação do direito, essa adaptabilidade que o direito tem, ela vem sendo construída conforme a sociedade vai evoluindo. Entendi. E a nossa sociedade tem evoluído bastante, né? Embora muitas vezes a gente observe ou perceba alguns retrocessos em alguns pontos, mas ela tem, de fato, caminhado num sentido de uma evolução, tá? O Brasil, por ser um país mais... Como é que eu posso te dizer? Por ser um país com uma economia menor, a gente é só a 10ª economia do país. Do né? mundo, e aqui, do mundo. Do mundo. Desculpa. A gente tem a 10ª economia do mundo, mas temos aí um dos piores índices na educação. Então, embora a sociedade vá crescendo, vá evoluindo, a gente não observa em todas as áreas da sociedade, tá? E isso traz uma certa limitação para o país, num contexto geral, tá? Porque você vê lá fora os países de primeiro mundo acompanham muito mais, é uma outra forma de direito, tá? Se a gente for observar o direito americano, por exemplo, o common law, ele é direito ali daquilo que está acontecendo e vai gerando os costumes. Entendi. No Brasil, você está na letra seca da lei ainda e precisa ser construído. E quem como é que tem fica esse papel é o embate? legislativo. Como é que fica assim? Porque, por exemplo, a tecnologia tem uma velocidade assombrosa. Ela não vai esperar o nosso legislador, as nossas batalhas congressuais ou o que seja, para definir um direito que tenha maior aderência a essa rapidez com que as coisas vão acontecendo. E como é que isso fica? Por exemplo, se nós não temos um arcabouço jurídico adequado ou modernizado que possa espelhar a velocidade da tecnologia, como aplicar a lei nesses casos? Qual é o caminho enquanto esse frescor legislativo não aparece? Pega o que tem? Pega o que tem? Infelizmente, você vai trabalhar em cima daquilo que você tem. Você não tem como estar construindo um prognóstico. Mas aí o cara tá lá, tem um conflito da tecnologia que nunca foi imaginado pelo que nós temos no nosso arcabouço jurídico. Aí isso vai... O que vai ter? Vai ter uma... Aí precisa startar o processo legislativo em cima disso. Mas enquanto isso não acontece, aí tem uma coisa criativa. Não, vamos fazer uma interpretação criativa da lei para poder julgar isso. Em cima daquilo que você tem. Mas é perigoso isso, não é? Bastante. Mas, infelizmente, a gente não tem... O direito, por mais que ele se adapte às mudanças da sociedade, ele jamais vai conseguir acompanhar a velocidade que a tecnologia tem acompanhado. Tá? E principalmente esses usos desenfreados que a gente tem da inteligência artificial. As pessoas ainda, ou muitas pessoas estão utilizando, sem saber utilizar. Pois é, o direito está sendo impactado. A gente estava até conversando um pouco antes aqui de começar o programa. Por exemplo, às vezes você... o advogado está fazendo uma peça, ele pede aí uma ajudinha para a inteligência artificial. E ela apresenta uma jurisprudência que, se ela não conhece, ela acaba inventando uma jurisprudência cruzada aí. E aí? Como fica isso? Tem muito advogado caindo nisso. Tá? Por mais que a inteligência artificial... Como é que esse cair nisso? Explica pra gente aí. O cair nisso, vamos lá. O advogado está com pressa. O mundo é acelerado. Todo mundo hoje está vivendo num ritmo muito rápido. Que não deveria ser assim, mas ok. Concordo contigo, a gente precisa desacelerar um pouquinho, mas o mundo ele anda muito acelerado. Então você tem que correr com algumas coisas, precisa fazer. Você vai se valer daquilo que a tecnologia pode te dar. Não tem outro meio que exista hoje que possa ser mais rápido. Com certeza. Tá? E às vezes você pega uma jurisprudência ali, igual vários casos estão acontecendo. 1 minuto, 30 segundos. Te dá uma peça processual ali de forma muito rápida. O advogado pega aquela peça processual e manda, muitas vezes não confere. Pois é, mas aí é que aí está o problema. Aí não tem que valer fortemente a formação adequada, porque, por exemplo, eu estou com pressa, eu sou advogado. Aí eu peço a ajuda da inteligência artificial, ela me fornece. Mas o meu conhecimento, ele já vai ser, naquela olhadela, digamos assim, o primeiro filtro, peraí, eu não vi isso aqui, está estranho isso aqui. Não é o copia e cola, é complicado isso. Esse é o grande problema. Nós tivemos o caso de uma juíza essa semana,
ou a semana passada, nos grandes portais de notícias, ela repetiu mais de 2.000 vezes o mesmo tipo de sentença. A mesma coisa, só um copia e cola. Foi um copia e cola, assim, assintoso. Guardadas as devidas proporções, Sim. A inteligência artificial ela estimula de uma forma muito perigosa nessa vida corrida esse copia e cola. Sim. Repetindo a pergunta, aí a formação e até a ética do advogado não tem que ser uma muralha aí para não se pisar nesse alçapão? Concordo. De fato, Conrado, uma boa formação de base jurídica, uma boa formação teórica, um bom curso, um curso de direito muito bem feito, e venham fazer na guerra, que aqui é muito bom, um bom curso de direito muito bem feito, de fato, te dá substância suficiente para você pegar uma peça processual e perceber que tem algo estranho. Porque você compreende o sentido que está caminhando aquilo ali. Entendi. Tá? Para quem acompanha nichos específicos do direito, direito tributário, está saindo muita coisa e tal. Você acompanha aquilo ali, então você sabe mais ou menos como é que tem caminhado o entendimento dos tribunais pela tua prática, pela tua experiência. Você pega uma peça processual que foi gerada numa inteligência artificial. Se você não tem esse feeling, se você não tem esse cuidado de parar antes de peticionar e olhar se de fato aquilo ali condiz com o que você está querendo e se de fato aquela jurisprudência existe, vai fazer igual muitos advogados estão fazendo, estão sendo multados e sendo... Pois é preciso assim... Muitas vezes aí motivo de chacota, porque é complicado. Não, sério. Tipo assim, ó, cara, Você o doutor ChatGPT, o doutor Véu, ou o que seja. Não, então, assim... não tem 2, 3 meses que um advogado... Deixa eu não precisa expor aqui, mas um advogado foi fazer uma sustentação oral e falou que ia fazer pela inteligência artificial e os desembargadores olhando e ele simplesmente pegou o celular, colocou aqui e pronto. O Google foi quem fez a sustentação oral. Mas a sustentação oral é um exemplo muito, muito apropriado. A sustentação oral, ela talvez seja a alma do saber jurídico. É a alma do direito. A alma do saber jurídico. Porque aí está aquele tribuno do direito fazendo a defesa do seu cliente diante de um magistrado de uma forma ardorosa, utilizando tudo que ele aprendeu, a oratória, o conhecimento, a teoria, a jurisprudência, e ele está falando sobre aquilo. Assim, a alma do advogado está ali na sustentação oral. Como é possível se imaginar uma sustentação oral feita por IA? É uma coisa assim... É absurdo. Você entende? É absurdo. É uma heresia. É a alma do advogado. Você não vê ninguém falando, por exemplo, eu quero ser advogado, eu vou fazer o curso de direito, porque leu uma peça processual. Claro que não. Você vê as pessoas motivadas por quê? Por um advogado que é muito eloquente, que é combativo, que se coloca à frente, que fala. É isso. Esse é o sabor, essa é a sedução do direito, né? Os grandes tribunos da história do direito, os grandes juristas, aquelas defesas que você fala, poxa, mas que conhecimento, que lucidez, que massa crítica, que intelectualidade. E na maioria das vezes as pessoas não conhecem nem as palavras que estão sendo faladas. Mas se é um juridiquês muito pesado. Mas se apaixonam por aquilo de alguma forma. Então, assim, realmente não se pode imaginar que a máquina possa substituir isso. Né? E essa é uma discussão que o direito precisa ter. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Inclusive, e mais importante, a questão ética, no caso, né? Sim. A pessoa que contrata um advogado, ela contratou o advogado. Ela não contratou o ChatGPT. Ela não contratou a Siri para fazer uma sustentação oral no processo dela. Muito bom. Exatamente. E se isso é na área penal, por exemplo, se é um processo penal, e você vai colocar a Siri para fazer uma sustentação oral? Como é que fica a oratória? Como é que fica a oralidade? Como é que fica o poder de convencimento? Pois é, mas... Entende? Você está lidando com a liberdade de alguém. Me perdoe a ignorância, professor. É possível e é permitido você chegar que nem nesse caso, por exemplo? Então, o advogado pode fazer isso? Eu nunca tinha visto. Esse caso foi uma sustentação oral numa audiência virtual. Né? Mas assim, cara, por mais que você tenha uma audiência virtual, peraí.
Você tem que ter a sua você precisa limitar isso. Sim. Aí é que entra, meu ver... Então, a advocacia, ela precisa enfrentar isso. Sim. A Ordem dos Advogados do Brasil... Isso precisa ser enfrentado. Ela precisa enfrentar esses questionamentos. Sim. Que são naturais do desenvolvimento da sociedade, da tecnologia, mas ela precisa fazer o enfrentamento disso. Olha, como é que nós vamos lidar com isso? Exato. Porque senão, o perigo que se corre é que isso vá permeando a advocacia de uma forma que depois fica complicado você organizar isso, antes Sim. que fique desorganizado. Sim. De toda forma, ainda sobre IA, ela bem utilizada, e é uma discussão que a gente tem direto aqui no TV Guerra. É uma puta ferramenta. É uma ferramenta usada com ética. Desculpa a palavra, mas é uma puta de uma ferramenta. Ela é uma boa ferramenta pro advogado. Mas desde que ela não transborde para diversionismo, para peças criativas no sentido de buscar o que não existe, aquela coisa toda. Toda a inteligência artificial, ou pelo menos a maior parte das que eu conheço, elas vão criar coisas assim, se você trabalhar com ela aberta. Tá? Se ela está fechadinha, você escreve um prompt muito bem escrito, muito bem fechado, e ela está num ambiente fechado onde você está instruindo ela do que ela vai fazer, aí a conversa é diferente. Ela consegue Aí ela te auxilia de uma forma muito boa. Tá? Aí você já tem vários outros sistemas hoje que fazem todo esse compilado, essa integração, inclusive junto com a gestão do escritório. Entendi. Tá? Eu tenho testado alguns sistemas, né, lá no escritório, a gente está testando alguns sistemas novos e, assim, tenho ficado bem satisfeito. Principalmente com acompanhamento de prazo processual e tudo. Isso agiliza bastante. Porque, depois que mudaram, colocaram para o DIGEM, né, lá no Diário de Justiça, cara, é chato você mexer, é chato você pesquisar. É um trabalho mais manual, ao invés de facilitar, complicou, porque você tem que fazer um trabalho manual de pesquisa para ver os processos. E a IA pode entrar nisso para poder ajudar vocês. Hoje a gente está testando um sistema que ele já busca. Que bom. E ele já te dá. Você cadastra o número do processo e ela te dá o processo tal, tá em fase tal, você tem que fazer tal recurso, tem que ir nessa direção, prazo ela já te dá um caminho. Isso sim. Ela não está escrevendo para você. Não, ela já te dá, explicando o caminho. Muitas vezes ela já te dá o roteiro de uma peça, tal, esses pontos são importantes, porque quando ela pega o processo lá no site do tribunal, lá no sistema do tribunal, ela já lê ele todo. Entendi. E aí ela já te dá um resumo, aí você manda o que ela tem que fazer, isso é bom. Se eu quero um resumo. Para isso é excelente mas é inafastável. Ela veio para ficar. De fato. Porém, entretanto, todavia, não supera a conferência feita pelo humano. O fator humano é fundamental. Para o direito é algo fundamental. Senão, você vai cair no mesmo erro que os caras estão caindo. Vamos agora falar do direito civil um pouquinho. Vamos. As pessoas, não, o direito civil é fácil de entender, é fácil de compreender. A gente estava comentando aqui também antes do programa que é a área do direito, ou o direito que tem a maior capilarização, com assuntos mais complexos. Então, é um equívoco, uma falácia dizer que o direito civil é o mais simples. Está longe disso? Está distante. Por quê, professor? Está distante. Porque são muitos ramos que o direito civil abarca. E vamos lá. Você tem direito de família, você tem sucessões, você tem parte de contratos, você tem a parte Você tem a parte de... que faz... Fiquei agora um pouquinho nervoso. Você tem família, você tem sucessões, você tem... parte de contratos. E você administrar isso, né, dentro do universo do direito civil e todos os seus ramos, que aqui cada um vai criar um sub-ramo. Que aí você tem contratos na parte geral, vai administrar só a base dos contratos. A coisa só vai capilarizando. Exato. Aí você tem os contratos em espécie, por exemplo. Aí são os contratos específicos. Cada um tem uma regrinha diferente, cada um tem uma composição diferente. Direito de família, aí você vai... direito lá das crianças, como é que vai ficar na divisão, casamento, regime. Ou seja, isso exige um conhecimento amplo, muito amplo e ao mesmo tempo específico. Então, o direito civil, embora ele seja o mais comentado ou o mais popularmente conhecido pelos leigos, é aquele que possui certamente o maior número de ramificações
para o conhecimento, e para sim. a aplicabilidade. Sim, sim. Vamos lá, as pessoas não têm noção muitas vezes, mas a parte de contratos, por exemplo, os contratos em geral, tudo na vida do ser humano é praticamente baseado em contrato. A vida é um contrato. Exato. Entende? A vida acaba sendo um contrato. Você vai na padaria, você pediu um pão, a pessoa te entregou, você pagou, e ali aconteceu um contrato. Ele pode não ter sido escrito, mas foi um contrato verbal. Ou tácito. Aconteceu. E é um contrato. As pessoas não compreendem essa dimensão do direito civil. Tá? O direito civil ele não é aquela casinha fechada. Tá? Ele é muito mais amplo. E ele vai regular toda a parte da vida privada das pessoas. Entende? Ele serve para tudo. É dentro do direito civil que você vai descobrir se a pessoa ela é capaz, se ela é incapaz. Entende? Se ela poderia, de fato, fechar aquele contrato, se aquele contrato tem validade, se não tem. Entendeu? Se o herdeiro tal, de fato, tem direito, se existe um testamento para aquela herança. Tudo isso é direito civil. Tudo isso é direito civil. Tudo isso é direito civil. Professor, vamos agora caminhar um pouquinho para uma disciplina que o senhor aplica aqui na Faculdade de Guerra, que é ciência política. Como é que é a aderência da ciência política ao direito e por que ela existe e como é que ela é feita? Porque você não tem como entender o direito, Conrado, se você não conhecer sociedade e se você não conhecer o Estado. Porque o direito é feito deles e para eles. Que é o que a ciência política vai ensinar. Vai ensinar como é que a sociedade surge, como é que foi a evolução histórica da sociedade, quais os marcos temporais e históricos que nós passamos, e assim, da mesma forma, o Estado. Como é que o Estado surge, né? Eu não tenho como entender o surgimento do Estado se eu não entender lá os agrupamentos primários onde a sociedade começou a surgir. Entende? Então, essa linha histórica e temporal e o conhecimento do Estado, conhecer como é que ele funciona, quais são as divisões que você tem dentro do Estado, o que de fato é competência de um poder, o que é competência do outro, a gente vai ter aqui na ciência política. Então, a ciência política, professor, ela fornece o mapeamento da superfície onde caminha o direito, seria isso? Ou quase isso? Quase isso. Porque ela mostra a sociedade e ela mostra o Estado. E ela mostra o Estado. Ou seja, e ela mostra essas relações. Onde residem as relações que fazem do direito, ou que dão ao direito a importância que ele tem. Exato. Perfeito. Exato. Tá? Você não tem como ter um direito se você não tiver sociedade. Né? E você não tem como ter uma sociedade, de fato, sem o direito. Sem o direito, a gente viveria em caos. Ele é fundamental. Fundamental. Nesse sentido, antes da gente caminhar para o encerramento, a gente, sem fulanizar e sem a gente... Pode perguntar, do jeito que você quiser. Não, mas sem fulanizar... Fique à vontade. Hoje, algumas decisões, a gente já discutiu esse assunto aqui, inclusive. O direito alemão, ele fala muito... Tem uma parte do direito alemão que fala sobre a teoria do domínio do fato, né? Então, hoje, com essas questões de corrupção, aquela coisa toda, o chefe sabia, ele tem que saber, pelo domínio do fato, ele domina o fato, ele sabe, ele tem que ser culpado por isso. Como é que o senhor enxerga isso? Porque o nosso direito, ele tem uma influência concreta do direito romano, né? E... Com o desenvolvimento, esses casos todos dos últimos 10 anos para cá, enfim, lançou-se muito essa questão da teoria do domínio do fato. Não, peraí, é obrigação do líder saber o que está acontecendo entre os subordinados. É aplicável ou é uma não se pode, o direito não pode recepcionar uma teoria que não seja aquela praticada no nosso ordenamento? Algumas pessoas têm aplicado, tá? E isso a gente observa vindo, inclusive, das cadeiras superiores aí, tá? Inclusive, algo que tem andado muito em voga ultimamente, sido muito comentado, principalmente na internet, alguns fóruns da internet, é com relação
a teoria do direito penal do inimigo. Né? Isso a gente tem observado bastante. Mas, assim, o nosso ordenamento jurídico, ele não traz essa questão. Tá? Você precisa compreender se de fato aconteceu, se de fato a pessoa tinha conhecimento. Né? Eu não posso simplesmente presumir que o chefe conhecia, que o chefe sabia. Porque... Tá? Isso é uma visão. Tá? Porque a teoria do domínio do fato, ela é leonina, digamos assim, né? Sim, ela... Não, é uma forma impositiva de dizer assim, meu irmão, você está sentado nessa cadeira, você tinha obrigação de saber. Se vira, responde, você tinha obrigação de saber. Exato. Mas isso fere... Muitas vezes isso acontece, tá? Sim, mas isso fere princípios elementares do nosso direito. Sim, com certeza. Então, aí, é por isso que... Você tem um conflito aqui do direito, tá? Você tem um conflito entre as normas, tá? Mas muitas vezes é válido, muitas vezes vale. Na prática se percebe. Na prática a gente acaba percebendo que muitas vezes isso acontece. Tá? Professor, para a gente encerrar, no começo do programa nós estávamos falando sobre, e eu acho que foi talvez a parte mais importante, sobre os novos direitos. Sim. Essa molecada que está aí nos assistindo, ou esse pessoal que está entrando agora aqui na Faculdade de Guerra para fazer direito, ou está no meio do caminho, o senhor tem 6 anos, né, de carreira. Dentro do direito, como formado, 6 anos. Mas de estrada até chegar aqui, muito tempo acompanhando e muito tempo participando do direito em si. Muito bem. Tá? Até pelas condições de onde eu venho, das minhas origens. Professor, o aluno que entra hoje, ele pode acreditar que ele vai escalar, que ele vai chegar lá? Diante até daquilo que o senhor está dizendo sobre os novos direitos, só para a gente deixar não é uma mensagem final, mas uma compreensão final de como, à luz da sua experiência pessoal, Sim. à luz de onde o senhor encontra hoje, o seu lugar hoje profissional, no direito, na escala da profissão, né, nos seus sucessos, esse aluno que está começando agora, que está conhecendo o vade-mecum agora, que ele pode acreditar na escala, que ele vai escalar, ele vai conseguir escalar aquele topo, ele vai chegar lá? Se ele quiser, vai. E o que é esse querer? Se ele quiser, vai. Se ele tiver força de vontade, se ele correr atrás, se ele entender que isso é para ele, vai. Todo mundo é capaz de alcançar aquilo que quer, Conrado. Todo mundo. Todo mundo é capaz de sair de qualquer lugar. Eu já lavei carro, Conrado. Eu já vendi água na rua. E hoje é um advogado. Hoje eu sou advogado. Discutindo... Hoje eu sou diretor de empresas. Entende? Ou seja... Se a pessoa quiser, ela faz. Agora, ela tem que querer. Ela tem que querer. Ela tem que querer. Ela tem que se esforçar. Não é achar que é sentar aqui... não, eu vou ler aqui no ChatGPT, vou pesquisar isso aqui no ChatGPT. Não é assim que funciona. Ela tem que São muitas horas de bunda na cadeira e livro aberto. Muitas horas de estudo direto. Esse é o caminho. Não tem, inclusive, isso não é um segredo. Não. Mas eu trabalho. Eu também trabalhava, todo mundo trabalha. Vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo. Perde noite de sono. Se a pessoa quiser, ela consegue. Eu sou muito do pensamento seguinte, cara. Você é capaz de alcançar tudo aquilo que você quer, se você de fato querer. Mas você precisa querer. Precisa querer. Mesmo. E esse querer é algo individual, algo que vem de dentro de você. E ele envolve muita renúncia. Eu queria muito sair da vida que eu tinha. Eu queria muito mudar a minha vida. E de fato mudei. Por que quis? Por quê? Porque quis. Que bom, professor. Porque eu tive força de vontade, porque eu corri atrás, foram muitas noites em claro, ainda passo muitas noites em claro, trabalhando, correndo atrás. Não é fácil você lidar com outros negócios, não é fácil você lidar com o direito, você tocar um escritório, você está envolvido na operação de outras empresas, Então você tem clientes para atender, você tem toda essa dinâmica. Então você acaba ficando aí muitas vezes até mais tarde. Ainda estamos aqui dando aula, você tem uma outra forma de lidar também, com esse querer. Eu sempre quis estar dentro de uma sala de aula, eu sempre tive essa vontade. Né? Ou seja, além de tudo aquilo que te ocupa, ainda encontra-se um tempo para ensinar. Para a academia. Exato. E essa é uma grande paixão. O direito, para que dê certo
na tua vida ou na vida daqueles que você conhece que querem cursar o direito, ele tem no exemplo, ou em exemplos como do professor entrevistado dessa noite, nosso professor que é Frederico Ramos, talvez o caminho mais seguro, que é o mais difícil. Que é o mais difícil. É o caminho da dedicação e da coragem de procurar o que você realmente quer. Não custa pouco, isso custa muitas horas, muitas noites e muito tempo de dedicação. E vai ter muito suor, vai ter muita lágrima. Não adianta. Vai ter derrota. Vai ter dia que você vai querer desistir. Quantas vezes eu pensei em trancar meu curso? Quantas vezes eu falava assim, meu Deus, para que eu tô fazendo isso comigo? Até o dia que minha mãe me deu um tapa na cara. Não literalmente. E fala, faça isso com você. Não, ela me deu um tapa assim com uma luva de pelica. E o que ela disse, professor? Ah, não disse, ela fez. Ela fez? Com 60 anos ela estava pegando o diploma dela. De direito? Não. Pedagogia que era o sonho dela. Um outro, ou seja, como é que você vai reclamar Eu já vinha de uma outra formação, eu sou formado numa outra área, de direito, é minha segunda graduação. E eu tava para largar o curso e ver minha mãe se formando, eu falei, cara, que tapa que essa mulher me deu hoje de novo. Já não bastou os tapas da infância. Chega na fase adulta, ela me faz uma dessa de novo. Pois é, professor. Mas foi um grande fator motivacional para mim. Sim, sim. O direito, ele traz muitas alegrias, muitas vezes. Você vai chorar um pouquinho, muitas vezes. Você vai pegar cliente que mente para você, você vai passar muita raiva em audiência. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Você não me falou isso? Aí não dá. Isso acontece com todo mundo. Mas o direito, na minha percepção, na minha forma de entender o direito, na minha forma de entender a vida e o caminho que você constrói, o direito ele é praticamente a base de todas as outras formações. Perfeito, professor. Queira para poder ser. Não dá para ser antes de querer, né? Não. Primeiro você tem que querer. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E até uma próxima. Teremos o prazer de recebê-lo aqui novamente. Prazer foi meu, esse bate-papo maravilhoso, contem sempre comigo. Estamos aqui, a hora que você chamar, a hora que você precisar, estou à disposição. Ok.